A incrível fuga da avó, drama dramático, arranjada em casamento que transformou sua vida para sempre. Dona Ana, com seus 69 anos, olhava pela janela de madeira da sua casa no pequeno povoado de Minas Gerais. O sol se pôs e a noite trazia consigo um manto de estrelas, mas nada parecia esconder as sombras que há décadas dançavam dentro dela. O peso do casamento arranjado, a vida que não escolheu e os sonhos que nunca se realizaram a acompanharam por toda uma vida. Ela sempre fora a avó respeitada e querida por todos. Seus cozinhados eram celebrados, suas histórias sempre tinham o poder de fazer todos sorrirem. Mas havia uma melodia dentro dela que nunca encontrou a chance de tocar. Laura, sua neta de apenas 20 anos, observava a avó com atenção, seus olhos brilhantes refletindo um anseio que Dona Ana conhecia muito bem. A juventude dela estava cercada pelas mesmas expectativas sufocantes que aprisionaram sua própria vida. Ana via a neta lutando para voar, mas sendo puxada de volta por correntes invisíveis. Em um momento de vulnerabilidade, sob a luz suave do luar que entrava pela janela, Dona Ana decidiu que era hora de compartilhar seu segredo mais profundo, sua paixão pela música. Laura, eu amava cantar, disse Ana, a voz tremendo como as folhas da árvore do lado de fora. Os olhos de Laura se arregalaram, encantados e surpresos. Dona Ana começou a contar como, nos tempos de juventude, havia sonhado em se apresentar em palcos, cantar seus sentimentos e viver a liberdade da arte. O peito de Laura apertou ao ouvir os sonhos de liberdade da avó. Essa noite transformadora fez algo despertar dentro de Dona Ana. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ela decidiu que não poderia mais ficar presa em uma vida que não era dela. Com amigos de infância e Carlos, um vizinho que era um músico de coração, planejou participar de um concurso musical em uma cidade próxima. A ideia de se apresentar, de finalmente se libertar da tradição que a mantinha acorrentada, foi como um sopro de ar fresco em um dia abafado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, quando a família de Ana ficou sabendo do plano, um turbilhão se armou. As vozes se ergueram, misturando preocupação e indignação. Você não pode fazer isso, Ana. Pense na tradição, pense em Laura. As palavras cortaram o ar como facas. Ana sentiu o coração acelerar, uma tempestade de emoções a engolindo. Dilema estava diante dela, seguir seu coração ou ceder à pressão que sempre aceitou. A véspera do concurso se aproximava e Dona Ana sentia que um novo ciclo estava prestes a começar. Entre sorrisos e lágrimas, entre a tradição que a cercava e os sonhos que finalmente começavam a tomar forma, ela se perguntava: conseguiria libertar a si mesma e inspirar Laura a voar? Enquanto o sol começava a raiar, o futuro se apresentava diante dela, como uma linda melodia que ainda não havia sido tocada. O que Dona Ana escolheria? A história da avó estava prestes a dar um giro inesperado, moldando não apenas seu destino, mas também o de sua neta e de toda a comunidade que precisava ouvir a verdadeira canção da liberdade. Dona Ana acordou com o sol picando na pele. Era o dia do concurso e seu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e excitação. Olhando pela janela, ela viu o povoado acordar e, por um momento, sentiu a vida pulsar à sua volta. As folhas das árvores dançavam levemente com o vento, quase como se estivessem batendo palmas para ela. A avó lembrou-se do que havia falado com Laura na noite anterior. A paixão que guardou por tanto tempo parecia prestes a se liberar. Enquanto se arrumava, a voz da sua família ressoava em sua mente, uma cacofonia de inseguranças e medos. O que diriam se ela chegasse a se apresentar? Que efeito teria sua fuga sobre a neta tão sonhadora? Mas, ao mesmo tempo, havia uma nova voz dentro dela, mais forte e mais clara, cantando sobre liberdade. Ela não poderia, não mais, se perder em meio aos outros. A decisão estava tomada. Laura, sempre atenta às mudanças da avó, entrou no quarto sem fazer barulho. Sua presença era um sustento, um lembrete do porquê Dona Ana estava lutando. Elas se olharam e, como se compartilhassem um segredo, um sorriso se formou nos lábios de ambas.
Aquela cumplicidade era uma nova melodia, uma harmonia que ecoaria além daquelas paredes. Você está pronta? Perguntou Laura, com um brilho nos olhos. Estou. E você? Respondeu Dona Ana, a voz cheia de um novo otimismo. Estou torcendo por você. A neta abraçou a avó, um momento que parecia encapsular anos de sonhos compartilhados e promessas de liberdade. Quando chegaram ao local do concurso, uma pequena praça pública na cidade vizinha, Dona Ana sentiu o cheiro de comida caseira e ouviu risadas ecoando entre as barracas coloridas. A multidão era animada, mas para ela, cada rosto era um lembrete da pressão que a cercava. Um grupo de jovens começou a cantar e dançar, e a música preencheu o ar. Enquanto aguardava sua vez de se apresentar, Dona Ana observou a alegria ao seu redor. Ela viu meninas brincando, idosos compartilhando histórias, e logo seu coração começou a criar a própria melodia. O que a poderia afastar dela mesma, senão a harmonia da vida que acontecia a poucos passos? Finalmente, seu nome foi chamado. Dona Ana sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e entusiasmo a invadindo. Subiu ao palco, sentindo os olhos da multidão sobre ela. A palete de lembranças a acompanhava, desde as notas de sua juventude até os sonhos que guardou com tanto carinho. E assim que começou a cantar, algo mágico aconteceu. Sua voz, inicialmente tímida, ganhou força e a liberdade invadiu seu ser. As notas flutuavam, levando suas inseguranças e seus medos embora. Era como se a música estivesse falando diretamente a Laura, a todos que estavam ali. Vidas estavam se conectando através de sua canção. Mas logo, no meio da performance, algo inesperado acontece. Ao olhar para a plateia, Dona Ana avistou seu filho, um homem normalmente rígido e crítico, com o olhar fixo em seu rosto. O que ele faria? A desaprovação era algo que sempre a perseguira. Um arrepio percorreu sua espinha e a melodia hesitou. Ela teve que decidir, continuar e terminar a canção ou se deixar levar pelo medo do julgamento. O que sua escolha significaria para a neta e para si mesma? Enquanto a última nota do violão ecoava, também ecoava em seu coração a pergunta vital. Seria finalmente a hora de se libertar, não apenas da tradição, mas das expectativas que sempre carregou? Ao terminar a apresentação, a plateia estava em silêncio. O que viria a seguir? Algo que mudaria tudo. Dona Ana sentiu seu coração disparar quando a última nota se dissipou no ar. O silêncio que se seguiu era quase palpável, como se a praça tivesse congelado em um único momento. Aos poucos, as paulas começaram a surgir, timidamente no início, como se a plateia estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. Mas logo, aquele som ganhou força e se transformou em um aplauso caloroso, uma celebração de vida que a envolveu como um abraço apertado. No entanto, seu olhar continuava fixo em seu filho. O rosto dele exibia uma mistura de confusão e descontentamento. Dona Ana sentiu um nó na garganta. O entusiasmo da multidão contrastava de maneira cruel com a sombra que pairava sobre ela. Mais do que qualquer um naquele público, era a aprovação dele que ela desejava. Seria possível que, mesmo após essa performance, ele ainda não visse o quanto a estava se esforçando para romper com o passado? Laura, que estava em pé nos bastidores, a observava com olhos brilhantes. A neta estava radiante, e essa alegria reconfortante era tudo que Dona Ana precisava para puxar o fôlego. Em meio ao aplauso, ela se deixou levar pela emoção da luta que travou por tanto tempo. Estava ali, viva e audaciosa, frente a frente com seus medos. Ao se afastar do palco, ela foi surpreendida por um abraço caloroso do povoado, pessoas que a conheciam de vista, mas que agora viam Dona Ana sob uma nova luz. As palavras de encorajamento vinham de todos os lados, e o reconhecimento lhe fez erguer a cabeça. Mas, mesmo no meio de tanta aceitação, o olhar do filho a penetrava como uma flecha. "Você foi incrível, vó!" A alegria de Laura era contagiante, e Dona Ana sorriu com seu coração aquecido. "Obrigada, minha querida." A voz dela estava cheia de emoção. Mas, ao olhar novamente para a plateia, o filho permaneceu parado, imutável. Dona Ana decidiu que não poderia se deixar abalar. Quem sabia o que as pessoas pensavam dela? Neste momento, ela tinha que ser fiel a si mesma, à sua voz e à mensagem que queria passar. Era hora de fortalecer os elos familiares quebrados, mesmo que seu filho estivesse relutante. Com um impulso, ela caminhou até ele. A cada passo, o peso do passado parecia menos significativo.
O olhar dele estava fixo, mas não era um olhar de desprezo. Era de preocupação, de um homem que não entendia seu próprio coração. Mãe, ele começou, a voz trêmula, mas não teve coragem de terminar. O que poderia dizer? Ela podia ver a luta interna dele, assim como já havia sentido em si mesma. Meu filho, eu não quero que você me veja como uma mãe que não se encaixa. Eu estou tentando ser livre. Minha liberdade não é uma ameaça a você, mas uma chance para nós dois, afirmou Dona Ana, a sinceridade transbordando em suas palavras. A multidão ao fundo aplaudia e sorriu, mas ali, entre eles, o tempo parecia ter parado. Ela sentiu o calor de lágrima nos olhos. A música em sua alma queria ser ouvida, assim como a verdade que pulsava no coração de seu filho. E quando finalmente ele abriu a boca para responder, o que sairia de seus lábios poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Qual seria a decisão dele? O peso da expectativa pairava no ar, e Dona Ana sabia que aquele poderia ser o momento de transformação que tanto desejava, mas também o início de um novo desafio. O que ele diria? Mãe, eu só queria que você soubesse que... Ele hesitou. A voz dele tremia e uma batalha interna claramente se desenrolava em seu olhar. Dona Ana prendeu a respiração, esperando as palavras que poderia tanto ansiar quanto temer. Eu estou aqui, filho. Fale. A voz dela soou suave, destinada a confortá-lo. Ele baixou a cabeça, claramente lutando com algo maior do que as palavras. O olhar distante do filho a mantinha presa em um instante de expectativa crescente. O som dos aplausos ecoava ao redor, mas, naquele momento, era como se tudo estivesse distante, envolto em uma nuvem de tensão. Eu não entendo, ele finalmente murmurou. Eu não entendo por que você decidiu não ser a mãe que eu conheci. O coração de Dona Ana apertou. As palavras dele eram como um soco no estômago. O que ela mais queria era que ele visse a força que a sua mudança representava. Uma transformação que não queria ser contada apenas por palavras, mas sentida em cada um de seus atos. Eu não deixei de ser sua mãe, filho. Eu só estou tentando ser quem sou de verdade. Naquela hora, ela percebeu que o que falava era mais do que uma defesa, era um chamado à compreensão. Ela queria desesperadamente que ele visse além da superfície. Os olhos dele brilharam com raiva e confusão enquanto balançava a cabeça. Mas você não pensa nos outros. Nós todos passamos por tantas coisas e agora você quer mudar. É como se você não se importasse com o que sentimos. O peso das palavras dele cortou como uma lâmina. Dona Ana fechou os olhos por um instante, buscando o que poderia dizer para aliviar a dor que seu filho sentia. Ela não queria deixá-lo, mas parecia que a liberdade que lutava para conquistar também o aprisionava. Eu me importo, filho, ela quase gritou, sentindo a dor subindo dentro dela. Acredite em mim, eu só quero que você entenda que para tudo melhorar, eu preciso ser eu mesma primeiro. Houve um silêncio tenso. As vozes vibrantes da multidão, que antes aplaudiam, pareciam agora ecos distantes. Nina, a mulher do outro lado da praça, observava a cena com profundo interesse, talvez compreendendo os desafios de costumes, tradições e relações. E se não for o que você esperava? Ele finalmente perguntou, a luta dentro dele agora transparecendo em suas palavras. E se isso tudo mudar nossa relação para sempre? Dona Ana sentiu o coração gelar. O medo e a incerteza refletiam seus próprios medos. Naquele momento, a verdade do que estava tentando construir e destruir se chocava como ondas em um mar revolto. Não sei. Ela respirou fundo, sentindo o gosto amargo da incerteza. Mas precisamos falar, precisamos tentar, juntos. Os olhos dele brilharam e por um breve momento, Dona Ana pensou que havia uma fagulha de esperança no meio daquele mar de dúvidas. E... ele começou, hesitando. E se você se machucar? E se não conseguir? Dona Ana podia sentir que a intensidade daquela conversa era um divisor de águas. O que estava em jogo era mais do que uma simples conversa. Era a possibilidade de eles dois se reconectarem, de abrir mão do que os separava e buscar um novo capítulo. Então nós lidaremos com isso juntos, afirmou Dona Ana, com firmeza. Eu prometo.
Ele piscou para ela, e por uma fração de segundo, Dona Ana viu a luz se acender em seu olhar confuso. Mas a próxima coisa que ele diria poderia ser a chave para as portas que estavam fechadas entre eles. Então, você tem certeza que esta nova você não vai se perder ainda mais? Dona Ana sentiu o peso daquela questão como se fosse uma pressão intensa. Era tudo o que ela desejava evitar. O que de mais profundo e verdadeiro se revelaria nessa busca por si mesma? Ela olhou nos olhos dele, sentindo que talvez o caminho para a reconciliação não fosse tão fácil quanto imaginara. E assim, no meio daquela tensão, Dona Ana percebeu que o verdadeiro teste estava prestes a começar. O que eles revelaram um ao outro poderia decifrar mais do que apenas suas emoções, mas tudo o que realmente significava ser uma família. Dona Ana sentia o olhar do filho pesado sobre ela. Ele parecia buscar uma resposta, algo que fosse além das palavras ditas. O calor da atmosfera ao redor deles contrastava com o frio que se instalava entre mãe e filho. A multidão que antes os cercava agora parecia uma miragem, uma lembrança distante de risos e alegria. O centro do universo deles naquele instante era apenas o confronto de suas verdades. Eu só não quero que você se machuque mais, ele insistiu, a voz embargada. Você já passou por tanta coisa, e agora isso, é como se você estivesse tentando apagar tudo. Dona Ana abriu a boca, mas as palavras falharam. Ela não tinha certeza se estava tentando apagar ou apenas desabafar um peso que a aprisionava. A fragilidade de sua situação começava a tomar forma, e o medo do novo a corroía. Não é apagar, finalmente disse, sua voz tremendo. É reinventar. Sabe, às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. A expressão dele vacilou entre a frustração e a curiosidade. O coração de Dona Ana batia rápido, como se estivesse sentindo cada nota de um violino distante, uma melodia que poderia ser acessada se ela conseguisse ressoar. Mas e se você nunca encontrar? A pergunta saiu em um sussurro, carregada de desespero. E se, no final, você perder a gente de vista? As palavras cortaram fundo. Dona Ana se lembrou do seu próprio avô, que, há muitos anos, tivera que deixar sua casa atrás de um sonho. Ele acreditava que o futuro prometia uma vida melhor. No fundo, ele nunca voltou. O que acontecera com aquelas promessas de mudança e felicidade? O que se fazia pelo amor e pela família? Eu sei que é arriscado. Dona Ana finalmente falou com a voz muito baixa, quase como um lamento. Mas o que vale a pena se não tentarmos? O processo de descobrir quem somos, a vida que queremos. O olhar do filho vacilou entre esperança e receio, como se ponderasse se a escolha da mãe era um ato de coragem ou um convite ao desastre. A sua confusão era palpável e Dona Ana desejou poder curar suas dúvidas, como se fossem feridas abertas. E se você cometer um erro? Ele desafiou. E se essa nova você não for boa o suficiente? A pergunta era cortante, e embora Dona Ana soubesse que ele não fazia por mal, a dor ainda se fez presente. Ela hesitou, seu coração martelando, e finalmente disparou. E se essa nova eu for exatamente o que precisa para nos devolver ao que éramos? Às vezes, mudar é a única forma de encontrar o nosso caminho. Ele pareceu considerar isso, mordiscando o lábio inferior enquanto analisava a expressão dela. Então, como um passe de mágica, algo mudou. A raiva, que antes incendiava sua fúria, foi substituída por um olhar de vulnerabilidade que Dona Ana reconheceu com um aperto no coração. Você realmente acredita nisso? Ele perguntou, a voz mais suave. Eu preciso acreditar. A resposta dela saiu como um fio delicado entre os dois. E preciso que você acredite também. Um leve tremor surgiu em Dona Ana enquanto esperava, ansiosa por sua resposta. O tempo parecia esticar-se, o que precisava ser dito ecoando em sua mente como uma canção inacabada. Ela queria que ele visse a beleza da mudança e que a dor reivindicasse seu lugar como apenas uma parte da história deles. Então, vamos tentar criar um novo capítulo, juntos. Ele finalmente declarou, a hesitação ainda visível, mas com uma pitada de determinação. Dona Ana sorriu, uma expressão repleta de ternura e esperança. Mas, antes que ela pudesse sorrir de volta com alívio, ele acrescentou. Mas e se os outros não aceitarem essa nova você? As palavras dele pairaram no ar como um eco. O que aconteceria se a sociedade que antes a apoiava a rejeitasse?
Dona Ana sentiu um frio na espinha. Os desafios ainda estavam à frente e a batalha por aceitação se intensificava. O coração dela começou a acelerar de novo e a realidade da jornada que estava prestes a começar se espraiou diante dela. Ela tinha certeza de que o amor poderia superar as barreiras, mas e se a avó tivesse razão quando falava sobre os perigos do julgamento? Então, será que conseguimos mais do que isso? Naquele momento, Dona Ana percebeu que a mudança era uma só, era a força que moldaria o que viriam a se tornar. Uma nova onda de desconforto, misturada com uma excitante adrenalina, a envolveu. O horizonte estava em aberto e ela se perguntava se, ao atravessar este novo aprendizado com o filho, deveriam também descobrir como enfrentar o que estava por vir juntos. A incerteza era agora um desafio e, ao respirar fundo, Dona Ana percebeu que a verdadeira viagem estava apenas começando. Dona Ana sentiu o coração apertar ao ouvir a pergunta do filho. O medo do julgamento a acompanhava como uma sombra. A lembrança da avó, aquela mulher forte que tantas vezes havia lhe contado sobre um passado marcado por obrigações e um casamento sem amor, surgia em sua mente. A avó fora forçada a fazer escolhas que mudaram o rumo da sua vida, e Dona Ana se perguntava se não estaria prestes a repetir essa história. Olha, ela começou, tentando buscar o equilíbrio em suas palavras. Eu entendo o que você está dizendo. É difícil. Cada um de nós carrega um pouco do passado da família, e eu não quero que você sofra por causa das minhas escolhas. Ele a observava com os olhos arregalados, e Dona Ana sabia que cada palavra era um passo em direção ao entendimento, mas também ao desconhecido. Mas e se os outros não aceitarem? Ele insistiu, a intensidade de suas emoções saltando de seu olhar. Aquela mulher não era só sua avó, era a história da nossa família. Um silêncio momentâneo pairou, como se o ar houvesse sido retirado, e Dona Ana refletiu, buscando a maneira certa de expor todo o seu universo interno. Eu não posso viver a vida dela. O que aconteceu com ela é parte de quem eu sou, mas não é tudo. A voz dela tremia, mas a paixão em suas palavras crescia. Precisamos nos libertar das correntes que nos prendem a escolhas que não fizemos. Ele balançou a cabeça, mas não parecia convencido. A luta interna dele era nítida, e Dona Ana queria mais do que qualquer coisa protegê-lo dessa dor. Ela não queria que ele carregasse os medos de gerações passadas, mas sabia que as raízes da família eram profundas. Vamos enfrentar isso juntos, disse Dona Ana, com uma convicção que nem ela sabia que tinha. Podemos ser a mudança que precisamos. Eu sei que vai ser doloroso, mas, se estivermos juntos, podemos quebrar esses padrões. E se a gente não conseguir? Ele questionou de novo, a frustração escorrendo pela sua voz. Então, vamos tentar de novo, respondeu ela, o olhar firme. Há beleza no processo. O que importa é que a gente não desista um do outro. Ele respirou fundo e Dona Ana percebeu que suas palavras estavam, lentamente, abrindo uma fenda na barreira entre eles. O desejo de mudança pulsava no ar e ela queria que ele sentisse que todo aquele caminho poderia levar a um lugar melhor. Eu só não sei se os outros vão entender, continuou ele, ainda puxando o rosto para baixo. Você acha que isso seria algo fácil? Ela perguntou, brincando com um sorriso triste para quebrar a tensão. A vida nunca foi fácil, mas uma família unida pode ser mais forte do que qualquer crítica lá fora. E o que somos é definido pelo amor que temos, não pelo que a sociedade espera. Os olhos dele brilharam por um momento, como se uma centelha de esperança acendesse no fundo. Dona Ana viu aquele pequeno momento de realização e soube que não podiam recuar. O amor que construíram sempre foi seu maior abrigo. E se tentarmos ser melhores, não só por nós, mas também pelos outros que podem estar sofrendo as mesmas coisas que a gente? Dona Ana sugeriu, a voz agora mais firme. Eu quero tentar, mãe, mesmo que isso signifique enfrentar alguns dragões. Ele sorriu, e Dona Ana sentiu que tinha finalmente alcançado o coração do filho, mesmo que apenas um pouquinho. Mas antes que pudessem discutir o próximo passo, um barulho conhecido se aproximava. O som de vozes e risadas, que antes parecia distante, chegou até eles como uma avalanche, trazendo a realidade de volta com força. Olha, estão vindo! Ele piscou para Dona Ana. O que faremos agora? Dona Ana engoliu em seco, a adrenalina crescendo na espinha. O momento de verdade começava a se desenhar diante deles, e o que estava por vir poderia mudar tudo.
Enquanto a presença da multidão se aproximava, a dúvida voltou a recair sobre eles como uma nuvem densa. Nós enfrentamos isso juntos. Prontos? Ela perguntou, sorrindo com um misto de ansiedade e coragem. O filho assentiu, mas Dona Ana sentiu que por trás da determinação dele havia um último resquício de medo. Logo, a porta começaria a se abrir e a aceitação, o julgamento e os segredos do passado iriam se desfazer diante deles. E ali, no coração daquele momento, ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O barulho das vozes lá fora se intensificou, interrompendo o espaço que Dona Ana e seu filho compartilhavam. As risadas e os murmúrios ressoavam como ecos de suas próprias incertezas. A porta se abriu lentamente e a luz do sol irradiou detalhes daquela peça atualmente em transformação. A sala, com paredes coloridas e fotografias emolduradas, testemunhas silenciosas de alegrias e tristezas. Os amigos e parentes entraram, seus rostos iluminados pela expectativa da comemoração. Um momento que deveria ser de alegria, agora parecia um campo de batalha. Logo, a sala se encheu de abraços, risos e conversas animadas, criando uma atmosfera que contrastava com o turbilhão emocional que Dona Ana e seu filho sentiam. Eles se encontraram em um canto, afastados do fluxo animado. A tensão no rosto do filho não passou despercebida. "Mãe, e se eles perguntarem sobre nós?" Ele balbuciou, a voz trêmula. As dúvidas voltaram a surgir, como fantasmas indesejados. Dona Ana olhou nos olhos do filho, suas mãos se unindo em um aperto levemente ansioso. "Se eles perguntarem, nós conversamos, honestamente. Não adianta escondê-los mais." Ele parecia absorver suas palavras, mas estava claro que a batalha interna não tinha fim. Antes que pudessem se aprofundar mais, um grupo se aproximou. Era a tia Clara e seu marido, sempre a opinião e alguns olhares de julgamento nos olhos. A tia abraçou Dona Ana com força, mas a alegria dela não parecia refletir o sentimento que pulsava na sala. "Olha, Ana, que linda sua casa! Tem muito mais espaço para juntar a família, não é?" disse Clara com um sorriso entusiasmado. "E você, ainda está naquela história do trabalho, né?" Dona Ana assentiu, ainda tentando lembrar o peso que precisava carregar em suas palavras. A plateia a observava agora, como se estivessem prontos para decifrar um enigma. E ali, não apenas como parentes, mas como guardiões de uma história que tinha tanto poder e dor. O filho, por sua vez, não suportou a pressão e fez uma pergunta direta. "E se a gente quiser viver de um jeito diferente? E se quisermos ser mais nós mesmos?" O silêncio pairou, quebrado apenas pela batida constante do coração de Dona Ana. Tia Clara arqueou uma sobrancelha, confusa com a ousadia da pergunta. Havia algo ali, um tom irreverente que perturbava a dinâmica familiar. "Meu querido, você tem que entender." Clara começou, mas Dona Ana a interrompeu, sentindo que era o momento certo de se posicionar. "Não, Clara." Sua voz saiu mais forte do que pretendia, mas a coragem despertava nela uma sensação nova, como se cada letra da palavra liberdade a empurrasse para frente. "Nós não precisamos viver como antes. A vida da minha avó foi marcada por escolhas que eu não quero repetir." O ambiente se encheu de murmúrios e o clima leve se transformou em um turbilhão de emoções. Todos olhavam, surpresos. Dona Ana sentiu um frio na barriga, mas também uma centelha de empoderamento. "Precisamos ser verdadeiros, não apenas para nós, mas para todos. A vida é curta demais para se esconder, principalmente da família." Um murmúrio de compreensão e desconforto passou pelo grupo. Mas a blasfêmia que Dona Ana esperava se unir a uma nova luz interior não foi deixada de lado. Então, o filho segurou a mão dela e Dona Ana percebeu que estava quase pronta para lançar um novo olhar sobre o passado e o presente. A atmosfera ainda estava tensa, mas havia uma nova esperança no ar. Nesse momento, alguém do fundo da sala gritou: "Quem quer bolo?" A multidão riu, a tensão se dispersando por um instante. Mas a sequência de acontecimentos iria mudar tudo quando, entre os risos, Dona Ana visse uma figura familiar entrar. A avó de Dona Ana, que ela pensava estar longe, estava no meio da multidão, um olhar enigmático em seu rosto. A presença dela gerou um burburinho na sala. Dentre todas as vozes, Dona Ana sentiu que seu coração pulsava mais forte, presa entre um passado sem fim e um futuro que acabava de se desenhar diante seus olhos.
O momento da verdade estava prestes a chegar, e essa visita inesperada certamente revelaria uma parte da história que Dona Ana estava prestes a descobrir. Os sorrisos se transformaram em murmúrios curiosos assim que Dona Ana percebeu sua avó na porta. A figura delicada e familiar, que ela não via há anos, estava cercada por um halo de emoção e mistério. Dona Ana sentiu uma mistura explosiva de alívio e apreensão, como se a presença dela trouxesse à tona memórias reprimidas e secretos escondidos. Com passos lentos, a avó se aproximou e todos pareciam abrir caminho como se a mulher fosse uma rainha. O bolo e as risadas foram esquecidos, e toda a atenção estava agora voltada para aquele reencontro que poderia mudar tudo. Ana! A avó a chamou, sua voz suave, mas carregada de história. Quando as duas se abraçaram, Dona Ana fechou os olhos, lembrando do cheiro de o perfume que sempre a acompanhou. Era como voltar a ser criança, quando não existiam segredos pesados no ar. O filho de Dona Ana observava de um canto. A expressão dele oscilava entre a curiosidade e a preocupação. A avó estava ali, mas por que agora? O filho se lembrou de histórias sussurradas sobre a avó, casamentos arranjados, obrigações esmagadoras. Ele sentia que aquele reencontro não era apenas um abraço, mas o início de uma jornada complexa. — Você está linda, minha neta! Exclamou a avó, segurando o rosto de Dona Ana com carinho. — Estou tão feliz por estar aqui. Dona Ana sorriu, mas uma sombra sutil passou por seu olhar. Enquanto seus amigos e familiares riam e conversavam, algo a incomodava. Ela sentiu que havia muito mais por trás daquela visita do que parecia à primeira vista. — Mãe, vamos fazer do nosso jeito! O filho interrompeu a alegria, a voz firme. Estava cansado de esperar. Dona Ana respirou fundo. A avó levantou uma sobrancelha, intrigada. As palavras não ditas pairavam entre eles, como um desafio pairando no ar. Um toque de hesitação tomou conta do ambiente. Ninguém queria mexer na ferida que poderia estar escondida. — O que você quer dizer? Perguntou a avó com um tom de preocupação. O filho, determinado, deu um passo à frente. Minha mãe e eu queremos ser livres, viver nossas vidas sem amarras. Você não entende como foi sua vida. Precisamos de coragem para mudar. Um instante de silêncio pairou, enquanto a avó processava. As emoções variavam entre a dor de antigas cicatrizes e a esperança de que as novas gerações pudessem fazer melhor. Mas seria possível sair daquele ciclo? Dona Ana sentiu seu coração pulsar. Era um momento delicado, uma linha tênue entre o passado e o presente. Ela se virou para sua avó e disse com firmeza: — Mãe, você fez escolhas que não queremos repetir. Queremos outra chance. Os olhos da avó brilharam com as lágrimas. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que guardara por muito tempo. — Eu também nunca fui livre, Ana. Eu tinha um sonho. Mas o quê? O desfecho da frase parecia se aproximar, e Dona Ana poderia sentir a divisão entre gerações sumindo aos poucos. O passado conversava de forma insistente com o futuro que todos ansiavam por experimentar. A avó parecia pesar cada palavra, como se um livro repleto de histórias transbordasse em sua mente. A sala se tornou um espaço de expectativa. — O que você faria se soubesse que... Ela começou, mas antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Um carro derrapou na rua, seguido de gritos e confusão. Dona Ana e seu filho se entreolharam, a tensão no ar se renovando. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. Os olhares na sala voltaram-se em direção à porta. A avó, com um semblante sério, também encarava a entrada. O clima leve da festa se dissipou rapidamente, dando lugar à incerteza. Quem estava chegando? O que essa interrupção significava para o que Dona Ana estava prestes a descobrir? O momento da verdade poderia estar mais próximo do que imaginavam. O barulho do carro eclodiu na mente de Dona Ana como um trovão, cortando a atmosfera de emoção do reencontro. O olhar da avó estava fixo na porta, como se pudesse adivinhar quem estava prestes a entrar. Um frio percorreu a espinha de Dona Ana e seu filho, enquanto a inquietação se espalhava pela sala, transformando risadas e sorrisos em murmúrios confusos. Então, a porta se abriu. Um homem alto, vestido de preto, entrou apressadamente. O semblante dele era sério, quase sombrio. O reconhecimento imediato fez o coração de Dona Ana disparar. Era Hugo, um antigo amigo da família, mas que nos últimos anos só trazia notícias de dor e desentendimentos. — Preciso falar com você, Ana, ele disse, sua voz corta como uma faca. Os rostos na sala se voltaram para Dona Ana e a tensão ampliou-se. A avó balançou a cabeça, como se já soubesse que aquele momento era inevitável.
O que está acontecendo? Dona Ana perguntou, o nervosismo apertando sua garganta. Hugo hesitou, olhando em volta como se tentasse decidir se aquilo era o melhor lugar para aquela conversa. Ele então fez um gesto para que Dona Ana o seguisse para um canto mais reservado. O filho encarou a mãe com preocupação e ela sentiu que aquele não era um bom sinal. Eu não sou mais o mesmo, Ana. Estou aqui porque minha loira, a Mabel, me deixou e... Ele parou buscando palavras. Ela foi embora e eu soltei uma verdade. As palavras dele pareciam ecoar em um abismo. O que isso tem a ver comigo? Dona Ana perguntou, Danta Ana tentando entender. Hugo respirou fundo, como se a revelação fosse um peso a ser carregado. É sobre a sua avó. Ela fugiu. Um frio percorreu a sala, as vozes se tornaram murmúrios furtivos. A avó de Dona Ana, que parecia tão calma e majestosa, agora tinha um passado que se desdobrava em diante dela. O que você quer dizer com fugiu? Dona Ana questionou. A impressão de que algo monumental estava prestes a ser revelado a imobilizou. Hugo, percebendo a incredulidade de Dona Ana, continuou. Ela não se casou por amor, foi um arranjo, Ana, e durante anos ela desejou ser livre. Dona Ana sentiu um turbilhão de emoções, raiva, confusão, mas principalmente uma dor profunda por saber que a avó não tinha tido a vida que merecia. Ao lado, a avó olhava fixamente. A expressão dela era de uma mulher que carregara um fardo por muito tempo. Você precisa saber, Dona Ana. Hugo estava agora mais sério. Mabel está com a verdade. A amada da sua avó fez algo incrível para ajudá-la, mas tem um preço. Você precisa decidir logo. Aquelas palavras balançaram Dona Ana. O que ela tinha a ver com essa fuga? O que a avó realmente sonhou em sua juventude? A sala estava tão silenciosa que ela podia ouvir o próprio coração acelerar, e a confusão tomou conta de sua mente. Precisamos conversar, mãe, disse seu filho, puxando-a suavemente, já percebendo que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Então, antes que ela pudesse responder, a avó interrompeu, com uma voz firme e decidida. É hora de você saber a verdade, Ana. O que aconteceu no passado não pode continuar escondido. Os gritos lá fora se tornaram distantes, eclipsados pelo peso da revelação iminente. O que a avó tinha a dizer poderia mudar tudo. A ausência que pairava entre elas se tornava mais angustiante. O instante se suspendia e a pergunta ecoava na mente de Dona Ana. Até que ponto ela estava disposta a mudar sua vida e a vida de sua família? Mãe, o que você escondeu por tanto tempo? Dona Ana conseguiu finalmente perguntar, sentindo que algo poderoso estava prestes a ser revelado. E com essas palavras, a sala pareceu conter a respiração. A verdade, que poderia finalmente libertar ou condenar, estava prestes a vir à tona. Dona Ana sentiu um giro profundo em seu interior quando sua avó começou a falar. A sala, antes vibrante com risos, agora se tornara um espaço denso, onde cada batida do coração ressoava como um tambor a uns de expectativa. Ana, a verdade é que eu também vivi presa como você. Começou a avó, a voz firme, mas com um tremor que traía a emoção contida. Meu casamento foi arranjado, tal como você sabe, mas teve um momento em que eu decidi que não queria mais viver de acordo com as expectativas alheias. Os olhos de Dona Ana brilharam, a conexão entre passado e presente se estreitando. Ela desejava entender, e uma ponta de esperança começava a brotar em seu coração. O que você fez? Perguntou, ansiosa. Eu fugi. As palavras da avó cortaram o ar. Com um homem que amava. Estávamos planejando uma vida juntos, mas ela hesitou. Não consegui dar o passo. A pressão da família, os olhares, fui obrigada a voltar. A avó olhou para Dona Ana como se buscasse força. O peso da culpa e da tristeza era palpável entre elas. Naquele momento, eu não consegui ser a mulher que desejava. Eu pensei que se me rebelasse, perderia todos e, ao final, perdesse a coragem. E me tornei tudo o que não queria. Dona Ana sentiu lágrimas brotarem de seus olhos. Era como se uma ferida aberta estivesse sendo suavemente tocada. Mas por que não me contou antes? Perguntou. Eu poderia ter aprendido com você.
Porque eu tinha medo, medo da dor que eu te causaria, medo do que sua mãe sentiria. Eu nunca quis que você repetisse minha história. Ela respondeu, o olhar firme, mas cheio de vulnerabilidade. Eu queria proteger você de tudo isso, mas foi errado. O filho de Dona Ana, que ainda estava ao lado, olhava para a avó, absorvendo tudo. As palavras dela estavam mudando a percepção que tinha sobre a história da família. E agora? O que devemos fazer com isso? Ele interrompeu, a esperança misturada com dúvida. Dona Ana fechou os olhos, sentindo o calor das lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não apenas tinha uma nova compreensão sobre sua avó, mas também se via refletida naquela luta. A busca pela liberdade não era apenas dela, mas era uma busca compartilhada. Precisamos nos libertar, essa atadura emocional que todos nós carregamos. Não é só sobre mim, não é apenas sobre você, é sobre nós, decidiu Dona Ana, sentindo a confiança crescer. Vamos nos permitir ser quem realmente somos. Sua avó acenou com a cabeça, as lágrimas ainda visíveis em seus olhos. Algo mudara ali, um vínculo renovado que, por décadas, parecera inquebrável. Um ciclo de dor ia sendo desfeito. Os rostos da família ao redor também pareciam transparecer uma luz de compreensão, um entendimento coletivo nascido daquele momento. Vamos juntos, então, não apenas você e eu, mas toda a família. Vamos reescrever a nossa história, sugeriu o filho, com um brilho novo nos olhos. O passado não pode mais nos aprisionar. Ouvindo-o, os outros da sala começaram a se juntar. Vozes tímidas se erguiam para oferecer apoio, sobrando a Dona Ana e sua avó. O que antes era um campo de batalha emocional se transformava em um espaço de renovação e liberdade coletiva. A avó sorriu. Isso é exatamente o que desejava ouvir. Se enfrentarmos a vida juntos, podemos conquistar a liberdade que eu não consegui. E assim, aquela sala, antes envolta em segredos e sombras, agora pulsava com a luz da esperança. Riam e abraçavam uns aos outros, palavras de amor e compromisso surgindo no espaço. Dona Ana sentia um coração mais leve. Não era apenas a música que agora soava em sua vida, mas a sinfonia das vozes de sua família, numa nova harmonia. Cada nota era uma promessa de um futuro diferente. No fim, a verdadeira liberdade não se tratava apenas de se libertar das amarras do passado, mas também de encontrar força na conexão familiar. Dona Ana voltou a olhar para a avó e um sorriso genuíno brotou em seu rosto. Tudo o que desejava, todos os momentos, não poderiam ser substituídos, mas agora, finalmente reunidos, poderiam ser compreendidos. O que começou com um dilema tornaria um legado. Dona Ana clamou a um novo começo, não só para si, mas para toda a sua família. Uma nova jornada estava apenas começando e ela estava pronta. Agora, aqui está uma mensagem importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas histórias chegarem a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.